Bem-vindo a mais uma aula de Criando Tibia em JavaScript. Nessa aula nós vamos implementar a movimentação do personagem. E para você não perder nada, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa também um comentário para eu saber que você passou por aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a movimentação. Então aqui embaixo eu tenho as 4 variáveis que limitam o tamanho do meu mapa, que daí nós vamos utilizar agora na hora de criar a nossa movimentação. Vamos apagar esse border color, que ele já está até cinzinha, que nós não usamos mais ele para fazer o mapa. Então vamos começar a parte de movimentação. Vamos lá embaixo e abrir uma função. Então agora que nós vamos trabalhar a parte da movimentação, vamos colocar aqui função de movimentação. E para usar essa função de movimentação, nós vamos precisar de um contador. Vamos iniciar ele em 0. Vamos colocar a velocidade, né, que vai simular a velocidade do nosso player. Vamos deixar em 1. E vamos chamar uma função aqui, function movimentar. Vamos dar o nome de movimentar. Dentro dela, eu vou ter que verificar se o player está movendo ou não. Então, vou colocar aqui, se movendo for verdadeiro, ele vai fazer essa função. Se não, ele não faz. Faz uma ação. Essa variável movendo ainda não existe, então vamos colocar ela aqui, movendo, e vamos definir ela como falso. Só que antes disso, nós temos que verificar aqui, detecta click. add event listener, vamos colocar uma função que vai escutar o nosso keydown quando a gente clica. Function, ela vai pegar a tecla, vou colocar aqui uma variável chamada tecla, que recebe o código da tecla que eu estou escrevendo. Então, se a minha tecla for igual, vamos colocar aqui kw, se clicou no W, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se está movendo ou não. Então, se movendo for igual a false, se não está movendo. E vai verificar também, no caso eu cliquei W, então é para cima, se a minha linha inicial, que é onde começou, né, onde ele está agora, é maior do que o limite da minha linha C. Agora que nós usamos os limites lá. Então, o que acontece? Se ele bater no limite, ele tem que parar. Não tem que funcionar esse clique. Se ele estiver dentro do limite de movimento, então ele pode continuar. Ele vai receber a minha linha null, que é o que nós vamos estar colocando aqui em cima. Ó. Coloquei como 1, né? Então, nós vamos colocar aqui a linha null, ou seja, a linha atual dele vai receber menos igual a 1, que é o valor dela, menos 1. Então, se eu estou na linha, por exemplo, na linha 4, né? Ele vai pegar a linha 4 e subir para 1. Então, ele vai subir uma linha, vai para a linha 3. No caso aqui, nós temos a linha 0, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Beleza? Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, ele vai fazer isso e vai alterar a função do movendo para true. Beleza? Então, ficou assim. Ele modifica o valor da linha null e vai para true a variável movendo. Eu tenho que fazer isso para todas as teclas, e cada tecla é o mesmo sentido, só que algumas aumenta a linha, no caso, se for para a esquerda ou para a direita, vai aumentar a coluna, e se for para cima e para baixo, sobre a questão da linha. Então, para ficar rapidinho também, vou fazer das outras teclas aqui. Finalizei, agora eu vou comentar aqui para deixar já registrado, né? Se moveu para cima. Ele faz isso, se moveu para baixo, beleza? Faz o de baixo, moveu para a esquerda e moveu para a direita. Beleza? Então ele troca o valor sempre de movendo para true, quando ele chegou aqui, e daí no caso da coluna da direita ele soma uma coluna, o para a esquerda ele diminui uma coluna, beleza? E nisso nós temos que sempre estar aqui no nosso movimentar, que ele vai ficar em loop, sempre chamando lá que a gente comentou ele vai ficar fazendo qual ação aqui dentro. Nós vamos ter que ficar fazendo uma verificação. Sempre se a minha linha inicial, que é onde ele está agora,
é igual ou menor ou maior do que a minha linha null, entendeu? A linha inicial é onde a gente define o início do jogo. Só que com o passar do tempo, a gente vai sempre atualizando ela, né? Então, vai movimentando e essa linha inicial vai ficando na posição atual. Só que quando você clica num botão, você tem uma nova posição e ela vai ser salva aqui. Então, se nós estamos falando da posição da linha ou da posição da coluna, beleza? Então, nós vamos fazer aqui dentro as funções o seguinte. Vamos colocar se coluna null agora, né, for maior que a minha coluna inicial, ele vai verificar se a minha coluna que eu estou agora, ela é maior que a minha coluna anterior, que é a inicial. Vamos comentar. Para oeste. Eu acho que esse aqui é para mover para o oeste, tá? Caso for essa a condição aqui, ele estaria movendo para o oeste. Então, nós temos que chamar aqui mapaview.skms.forEach e nós vamos modificar cada SQM desse. Então, cada SQM vai vir aqui e vai fazer o quê? Ele vai pegar a posição e alterar. Então, vamos entrar skm.sprite.px, que é a posição dele. Vai receber o valor que ele tem e subtrair o quê? A velocidade, que é o que nós colocamos aqui em cima, que é 1. Então, aqui ele faz a primeiro for each. E aqui embaixo eu também tenho que mover o quê? As minhas colunas da borda. Lembra que elas são separadas, né? Então aqui eu faço a mesma coisa, copio e colo. E aqui embaixo eu for SQMs borda, tá? Eu até posso mudar aqui para SQM borda também, tá? Para não confundir, mas esse SQM interno aqui, ele já não tem problema ser o mesmo nome. Então coloquei aqui SQMs borda, e a mesma coisa, ó, ele vai receber velocidade menos igual a velocidade, que é o valor que ela tiver menos ela novamente. Vamos colocar aqui embaixo para ver se ele está movendo para o oeste. Console.log movendo para o oeste. Uma coisa importante que nós temos que colocar é o seguinte agora. Aqui embaixo vamos fazer um if contador, tá? Vamos verificar se o nosso contador for maior ou igual que o nosso SQM render size x. Contador recebe 0, caso ele for maior, ele vai zerar. Aqui embaixo nós temos que adicionar o valor no nosso contador, pois ele ainda está em 0. Então, toda vez que entrar e chamar a função movimentar, a nossa variável contador ela vai ser incrementada e ela vai vir aqui dentro e vai ficar sempre verificando se o contador é maior do que o SQM render size x, caso ele cair nessa validação aqui. Se ele for maior, ele vai zerar novamente, tá? E daí ele vai mudar agora a nossa coluna inicial, vai receber o valor da nossa coluna null. E ele vai vir aqui, e lembra que lá embaixo ele ligou o movendo? Ficou movendo true quando a gente clica? Então ele vai vir aqui e vai vir e desligar o movendo. Ó, se ele só entra aqui dentro se o movendo estiver verdadeiro. E daí ele vai verificar isso aqui, se tem esses parâmetros, e se for tudo verdadeiro, ele vai ficar fazendo esse loop várias vezes, até que uma hora que ele verifica que o nosso contador é maior ou igual que o nosso SQM render. Aí nisso ele vai zerar o nosso contador e vai zerar o nosso movendo, e vai desligar ele. E vai atualizar a nossa posição da nossa coluna inicial. Fechou? Então aqui nós temos a função para mover para o oeste. Nós devemos continuar, vamos usar o else if, e eu vou continuar o vídeo acelerado para refazer essas outras movimentações. Então é isso daí. Acabei de fazer para as 4 posições. O correto são para 8, tá? Então tem as diagonais que ainda não foi colocado aqui, mas nós já colocamos aqui as posições. Lembrando que simplesmente o que muda é o seguinte: aqui embaixo, onde tem o render SQM size x, para os que são na vertical, para cima e para baixo, a gente usa SQM render size. E aqui nós mudamos para PY ao invés de PX. Então, ao invés de ele pegar a posição sprite.px, quando é na horizontal, a movimentação sendo na vertical, a gente pega o py. Aqui ainda continua sendo a velocidade. E para saber se é para trás ou para frente, o que a gente troca é somente o sinal aqui. Então, alguns a gente coloca o mais velocidade e o outro vai ser menos a velocidade. Tudo que está em cima, a gente repete no de baixo
aqui também. Beleza? Então só troca esses sinais, né? Positivo e negativo. O que troca se é horizontal ou vertical, no caso troca isso aqui. O resto ele segue igual, sempre zerando o contador, pegando o valor da linha ou da coluna e jogando o valor agora, e desligando o false, desligando o movimento e trocando a variável movimento para false, desligando a movimentação. Então aqui, pessoal, nós temos que ver o seguinte, esse contador mais, eu coloquei ele fora do movendo, tá? Ele tem que ficar abaixo da variável movendo. Então ele só vai começar a contar toda vez que estiver em movimentação. Fechou? Após isso, nós temos agora que ativar a nossa movimentação. Então esse movimentar, se a gente for ver lá em cima, ele está aqui, ó, no nosso loop game, nós tínhamos comentado ele. Vamos descomentar ele. Feito isso, agora quando nós clicarmos, ele já está fazendo as movimentações. Se nós tentarmos andar para baixo ou para o lado acima do valor do nosso SQM, ele já não permite, tá vendo? Então nós temos aqui um limite correto que evita nós sairmos da parte do mapa onde não existe. Fechou, galera? Então esse é a parte de movimentação e agora nós vamos ter que esconder esses SQMs de borda. Por quê? Porque no Tibia você não vê esses SQMs se movendo. Tá estranho o mapinha se mover assim, né? Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos esconder essas bordas que ficam por fora. Então lá no nosso mapa, vamos entrar aqui, lá na função onde renderiza os SQMs, aqui embaixo, nós vamos criar uma função aqui embaixo que vai ficar escondendo as bordas. Esconde bordas, beleza? Então toda vez que ele fazer um desenho e ele desenhar as bordas, eu quero que ele fique escondido, só quero que ele mostre o que está aqui dentro. Para isso nós vamos colocar o seguinte, this.ctx.fillRect. Vou desenhar um quadrado para vocês entenderem. Esse fillRect, ele desenha um quadrado, né? Se eu colocar aqui 0.0, this.position.x e aqui colocar this.screenSize.height, que é a nossa altura, olha só, ele vai desenhar um quadrado que pega e tampa todo o nosso lado esquerdo, tá vendo? O que eu fiz aqui nesse cálculo? Eu falei que ele vai desenhar da posição x0 até, iniciando, né, da posição x0 até aqui, até minha posição do x, aonde começa o meu mapa, que é até aqui, ó. Beleza? Nesse esquema aqui. Então, o disposition, ele pega exatamente a posição desse SQMzinho aqui, ó, dos quadradinhos. E daí, o que acontece? Ele vai riscar de lá de cima até o tamanho da altura da minha tela, até lá embaixo. Então, eu vou ter que fazer 4 desenhos. Eu posso vir aqui e colar. E aqui eu vou ter que trocar as posições, as informações, beleza? Então, para vocês entenderem, eu tenho 4 fillRect. E agora, aqui no de baixo, eu tenho que fazer this.position.x mais, que é onde ele vai começar, na minha posição do x, mais o tamanho do nosso mapa, né? Então, this.maxSQMX vezes this.skmRenderSize. Se você não está entendendo muito bem como funciona isso aqui, comenta aí embaixo que eu vou fazer uma aula específica sobre como controlar o Canvas, tá? Para desenhar em Canvas, fazer uma aula separada aqui. Caso pode ser que se eu já tenha feito essa aula, fica aí nos comentários escrito, beleza? Aqui embaixo, nós vamos trocar agora a posição também. Vamos colocar outro parâmetro, this.screenSize.width, minha largura. E aqui embaixo eu vou fazer com que ele venha para this.position.y, beleza? E aqui embaixo eu vou colocar que ele vem this.position.y mais this.maxSQMY vezes o this.skmRenderY. Ele pegou aqui e agora ele tampou o nosso mapinha aqui. Fechou? E olha só agora que legal. Conforme eu estou andando, você só vê o que está ali dentro. O resto está tudo escondido. Só que olha só, eu não quero que ele fique preto, né? Eu quero que ele fique apagado, que ele fique só escondido. Então aqui eu vou trocar para a função clearRect. Beleza? Então só vou trocar aqui para clearRect. E agora nós temos o nosso mapinha perfeito com a cor de fundo do nosso Tibia. Fechou, galera? Então se eu aumentar agora aqui o nosso SQM Render, podemos colocar ele para 3. E conforme nós for aumentando, às vezes vamos precisar modificar o limite aqui, senão ele vai dar problema. A nossa movimentação já está finalizada. Do lado direito aqui tem o nosso mapa original.
Então, ó, nós estamos navegando aqui, vamos chegar lá no número 7. Fui no número 7, vamos para o número 1 lá em cima. Vamos passando por todos os número 1, bateu no número 7. É isso aí, a simulação está criada. O que nós precisamos fazer agora é aumentar o nosso mapa para que ele fique bem maior, aumentar o tamanho da nossa tela e colocar umas sprites que tenham sentido e pareçam do Tibia. Por enquanto nessa aula é só, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito.